E Jesus também usa outras hipérboles, aqui ele fala assim, as mós que um asno faz girar. Mós são aquelas pedras enormes que usavam em moinho para fazer farinha, para moer grão, que um ser humano não consegue, só animal de carga para fazer mover aquilo lá. Olha, aquilo, só o asno, né? Só um animal de carga faz mover aquela mó, aquela pedra. Ele fala assim, olha, é preferível, se você for fazer escândalo, é preferível que te amarrem uma daquelas pedras e te joguem no mar, que é para você morrer. É uma morte por afogamento, uma morte terrível. Jesus está falando, olha, é preferível, a justiça divina vai ser feita assim com quem causa escândalo. E escândalo, que é do grego escandalo, na realidade, ele tá, hoje em dia a gente traduz escândalo como aquela coisa que chama atenção, mas escândalo nessa época, ele era também mais, e no sentido evangélico, como fala Kardec aqui, ele é usado no sentido de pedra de tropeço, ele é usado no sentido de mau exemplo. Hoje em dia a gente fala aquela pessoa escandalosa, por quê? Porque ela está feliz, ela ri alto, ela chama a atenção, a gente fala que ela é uma pessoa escandalosa. Não é bem isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim, olha, aquela pessoa que é motivo de escândalo, que é motivo de mau exemplo, que cede aos maus tropeços e que seus maus tropeços estão servindo de exemplo para os outros. Essa pessoa, e para quando? E no fim das contas, a gente acaba sempre servindo de exemplo para alguém. Um parente que nos admira, um filho que tem a gente como reflexo, uma sobrinha que quer ser igual a tia, né? Alguém que se inspira na gente para ter uma profissão. Olha, às vezes a pessoa, olha que exemplo bonito, a gente sempre tem alguém se espelhando em nós para seguir um exemplo. Agora Jesus fala assim, olha, você que está servindo de exemplo, de mau exemplo, é preferível ter uma morte terrível do que isso. Quer dizer, uma metáfora, olha, a justiça de Deus será implacável e você será, consequentemente, você sofrerá muito pelos maus exemplos que você dá. Então, escândalo é isso, é esse mau exemplo, é essa pedra de tropeço. E aí vem Kardec e fala assim, olha, porque Jesus faz uma advertência aqui que os escândalos são necessários, mas ai daqueles. E aí Kardec se propõe a refutar a ideia de que, olha, tendo exemplo sendo necessário, o mal sendo necessário, para que eu vou combater? Se ele é necessário, por que eu vou combater o mal em mim? Então eu vou servir de punição para aquela pessoa e vou judiar dela. Eu vou servir de exemplo para os meus filhos e vou tratar mal o garçom no restaurante, porque eu tenho que mostrar para os meus filhos que o mal, não, está tudo errado. Não pode pensar assim, a gente não pode, sabe por quê? Porque o Espiritismo veio explicar essas coisas, que o mal com L, o mal, ele não é absolutamente necessário, porque na realidade Deus nos corrige pela aplicação das relações de causa e efeito. E não pelo mal, é o sofrimento causado pelo mal que nos faz pensar e nos faz emendar, que nos faz corrigir.
Quando Kardec fala assim, quando a gente estiver cansado de sofrer, não é quando a gente estiver cansado de fazer o mal. O mal será extinto da face da Terra, como ele mesmo fala aqui, quando a Terra atingir um grau de evolução, a maioria dos seus habitantes forem de pessoas boas, de homens de bem e mulheres também, né? Homem aqui é no sentido genérico, homens de bem. Quando essa maioria for de homens de bem, mas e aí? Vamos imaginar que todo mundo aqui fosse de bem. Todo mundo aqui, nossa, já pensou? Que beleza, hein? Todo mundo aqui, tudo igual o Chico Xavier, Divaldo Franco. Nossa Senhora, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Não ia ter esses governantes que a gente tem. O presidente ia ser o anjo, não sei quem, todo mundo bem. E aí, eu preciso reencarnar, porque só fiquei eu aqui de ruim, pô. Só fiquei eu aqui. E aí, o que eu faço? Não, eu não tenho para onde nascer? Não, vai ter sim, filho. Não se estranhe, não. Nós temos para onde ir. Tem gente aí que já está se esforçando para reservar uma vaga no planeta. Antigamente falava planeta chupão. Tem gente aí se esforçando para ir para o planeta, para não ficar aqui na Terra. Tem gente já reservando a estadia dele. Daqui uma próxima encarnação, eu sei que eu não vou nascer aqui mesmo, então vou nascer no planeta tal. Então, tem lugar para todo mundo no universo, viu? Não pode ficar sossegado, que se o mundo ficar de gente boa, nós vamos ter lá. E o bom é que a gente vai encontrar os amigos, né? O bom é que a gente vai lá, todo mundo junto, né? A gente vai lá, todos os amiguinhos, os coleguinhas, os repetentes, enfim. Tá, essa foi a mensagem que Kardec conduziu, conseguiu traduzir, mas o mundo mudou muito. O mundo hoje em dia mudou e a gente pode trazer essa ideia dos escândalos, dos maus exemplos, para o mundo atual. Se a gente pensar que a mão que tem que ser cortada naquela época era a mão daqueles que escandalizavam, que davam maus exemplos para os pequeninos. Os pequeninos no tempo de Jesus eram os seguidores deles, eram os humildes, eram os escravos, eram aquelas pessoas. Hoje em dia, a mão que tem que ser cortada, a mão hoje em dia está segurando o celular. Ela está clicando no Enter e está publicando maus exemplos. Se a gente pensar um pouco nesses influencers que dão um mau exemplo, passando uma vida de benesses inatingíveis, publicando desafios horríveis que levam as pessoas à mutilação, que levam as pessoas a próprio suicídio. Teve um tempo atrás o negócio da baleia, o desafio da baleia. Isso sem falar também naqueles que, sem pensar, sem imaginar no mal que podem fazer, pura e simplesmente divulgam uma mentira. E agora a mentira chama fake news. Hoje em dia fala fake news. Para dar uma maquiagem assim, na mais deslavada mentira. Essas pessoas estão assumindo, veja, aí para elas a mó que vai fazer, que vai ser amarrada, as mós que vão ser amarradas no pescoço dela, é a responsabilidade por esse ato. Os pequeninos, a que falava Jesus, hoje em dia a gente pode traduzir pelos seguidores, pelas pessoas, às vezes menores de idade, crianças, que se espelham naquele exemplo, que querem ser aquelas pessoas.
o que essas crianças, esse exemplo mal dado, esse mau exemplo dado, será uma responsabilidade terrível no plano espiritual para esses espíritos depois do desencarne. Se não for nessa própria vida. Porque a gente tem visto que tem sido muito rápido, né? A pessoa está lá em cima, de repente, está cá embaixo. A pessoa está sendo ligeiro a queda. Então Jesus, a mensagem de Jesus do radicalismo no combate aos maus instintos, aos vícios a quem a gente deve cavar masmorras, esse instinto, essas coisas, se aplicam ainda hoje em dia. E a gente não pode esquecer que a gente está estudando o capítulo bem-aventurados os que têm puro coração. Então, não está na qualidade do feed. Hoje em dia, né? Hoje em dia tem muito isso. Hoje em dia tem gente que olha, tá bonito de ver, o Instagram da pessoa é gostoso, é bonito de ver, tem boas imagens, tem isso, tem aquilo, a pessoa vai lá, passa horas vendo aqui, olhando as imagens das pessoas. Não, a beleza está na intenção de quem posta, no desejo de levar o bem para os outros, de fazer a caridade. E estudando essa mensagem aqui,